Patrios. Patrios. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Que bom ter a companhia de vocês para mais esta exploração. Hoje a gente vai fazer uma viagem bem legal pela história da fisiologia cardiovascular. Olá, é isso mesmo. Vamos mergulhar fundo para entender como as ideias sobre o nosso coração e a circulação foram surgindo, né? Exato. Conhecer as mentes brilhantes, os pioneiros e também os tropeços, as ideias erradas que demoraram para cair. Uma saga de descobertas mesmo. É uma história longa, de milênios, na verdade. Começa lá atrás, com visões até meio místicas, e vem vindo, passo a passo, até chegar no que a gente entende hoje, que é a base da medicina moderna. É fascinante ver como o conhecimento foi construído, sabe? Derrubando umas ideias bem antigas. Vamos começar então lá no Egito Antigo, tipo 1500 a.C., mais ou menos. Eles tinham essa ideia dos métium, né? Isso, os métium. Canais que saíam do coração e, para eles, carregavam tudo. Sangue, ar, outros fluidos, até a alma. Que curioso. E já tinha uma noção de ligar o pulso ao coração, como naquele papiro de Edwin Smith? Sim, essa conexão já existia. Mas, assim, a compreensão anatômica era bem limitada. Faltava dissecação sistemática, né? Entendi. Então, eles achavam que o pulso vinha do ar, se movendo nesses canais, não da força do coração bombeando. Mas foi um começo. Associar batimento, pulso e essa ideia de ar no sistema. Pulando para a Grécia Antiga, aí já temos Hipócrates, a escola de Cóis. Eles trouxeram mais detalhes, não? Sim, começaram a descrever os ventrículos, por exemplo. Mas ainda tinha muito erro. Tipo aqueles poros no septo ligando os dois lados do coração? Exatamente. E a ideia de que o ventrículo esquerdo tinha ar, os tais espíritos vitais, o pneuma. Praxágoras até separou veias e artérias, mas ainda achava que a artéria levava pneuma. Nossa, essa ideia do pneuma era forte mesmo. Muito forte. E Aristóteles, que dissecava animais, né, acabou descrevendo um coração com 3 ventrículos. A falta de estudo direto no corpo humano perpetuava esses enganos. Mas aí veio Alexandria. Parece que lá a coisa mudou. A Alexandria foi um ponto de virada. Herófilo e Erasístrato, eles sim fizeram dissecações humanas de forma rotineira, e isso foi fundamental. E o que eles descobriram de novo? Bom, Herófilo notou que as artérias eram mais grossas que as veias, incluiu os átrios na descrição do coração. Ah, os átrios! E Erasístrato foi além. Descreveu o coração como uma bomba e as válvulas atrioventriculares, aquelas portinhas entre as câmaras. Incrível! E ele também viu os capilares? Ele descreveu o que chamou de sinanastomoses, que hoje a gente sabe que são os capilares. Ele viu que esses vasinhos minúsculos conectavam artérias e veias e continham sangue. Mas mesmo assim ele ainda achava que as artérias levavam pneuma. Pois é, mesmo com a evidência ali, a ideia antiga persistiu. Mostra como o avanço é gradual, né? Uma peça se encaixa, mas outras continuam meio tortas por um tempo. E então chegamos em Galeno, já no Império Romano. Uma figura central, certo? Importantíssimo. A grande contribuição dele foi provar, com experimentos, que as artérias continham sangue, sim, não ar. Isso foi revolucionário para a época. Ele descreveu o coração como um músculo, bem potente. Mas ele também cometeu erros importantes, né? Por causa dos animais que ele dissecava. Exato. O principal foi perpetuar a ideia dos tais poros invisíveis no septo, no meio do coração. Para ele, o sangue passava por ali, do lado direito para o esquerdo. E essa ideia ficou por quanto tempo? Mais de 1000 anos. As ideias de Galeno, essa mistura de observação com filosofia, dominaram completamente. A interrupção dos estudos anatômicos na Europa, depois, ajudou a cristalizar isso. Nossa, muito tempo. Mas o conhecimento não ficou totalmente parado, né? Li sobre o período islâmico. Não ficou. Mesmo com restrições à dissecação humana, o conhecimento greco-romano foi preservado e até avançado. Ibn Nafis, lá no século XIII. O que ele fez? Ele foi notável. Negou os poros no septo de Galeno. E mais, descreveu corretamente a circulação pulmonar, o caminho do sangue do coração para o pulmão e de volta. Isso séculos antes da Europa.
Que impressionante! E aí veio o Renascimento na Europa. Isso. E com ele, a volta da dissecação humana sistemática, com força total. Vesalius com aquele livro incrível, o De Humani Corporis Fabrica. Ah, Vesalius corrigiu muitos erros de Galeno, né? Baseado na observação direta. Muitos mesmo. E logo depois, o Servete e o Colombo também descreveram a circulação pulmonar de forma independente. E não podemos esquecer de Fabricius, que foi mestre do Harvey. O que o Fabricius descreveu? As válvulas dentro das veias, detalhadamente. Ele não entendeu bem a função delas, mas a descrição estava lá. E aí? William Harvey, o grande nome que conecta tudo. Exatamente. Em 1628, ele publica a obra que muda tudo. O genial do Harvey foi pegar essas peças soltas, a descrição das válvulas do Fabricius, a ideia da circulação pulmonar, e adicionar a matemática. Ele calculou o volume de sangue que o coração bombeava. Quantificou. Isso. E percebeu que era tanto sangue, mas tanto sangue, que ele não podia ser consumido e refeito o tempo todo como se pensava. Ele tinha que circular, voltar para o coração. Faz todo sentido. Ele conectou os pontos e provou com números. Exato. Harvey sintetizou séculos de observação, corrigiu dogmas antigos e trouxe à prova experimental quantitativa. Foi a aplicação do método científico à biologia. Ali nasceu o modelo circulatório que usamos até hoje. Uma revolução. Que jornada incrível de verdade. Desde aqueles canais Miro dos egípcios até a circulação completa de Harvey, mostra bem como a ciência avança, né? Às vezes devagar, se corrigindo. Fica a reflexão, né? Olhando para essa história toda. Será que o nosso conhecimento atual, que parece tão sólido, tão avançado, será que ele não tem lá os seus poros conceituais invisíveis? Pontos cegos que a gente ainda não vê? E que só as próximas gerações, talvez com novas ferramentas, vão conseguir enxergar e corrigir? Boa pergunta. A história da ciência parece dizer que sim, né? É um processo contínuo. Provavelmente. A busca nunca termina. Uma ótima reflexão para a gente fechar essa análise. Obrigado, turma, bons estudos e boa sorte na prova. Revolucionando o conhecimento científico. Bem-vindos de volta ao Pod Trials. Que ótimo ter a turma aqui com a gente de novo. Olá. Hoje, a gente continua a nossa conversa sobre fisiologia cardiovascular. Vamos mergulhar numa história cheia de reviravoltas, fatos e, quem sabe, um pouco de ficção sobre a descoberta das válvulas venosas. Uma história fascinante, realmente. Ok, vamos lá. Para começar, por que essas válvulas são tão importantes assim? Parecem detalhes pequenos, né? Olha, podem parecer pequenas, mas são cruciais. Estruturas delicadas, sim, mas quando elas não funcionam bem, aí surgem problemas bem comuns e sérios. Tipo varizes, essas coisas. Exato. Varizes, insuficiência venosa crônica, a tal da IVC e até trombose venosa profunda, a TVP. São condições que afetam milhões, sabe? E o impacto socioeconômico é bem grande. Nossa, milhões? Então entender como elas foram descobertas ajuda a gente a valorizar a base do conhecimento médico que temos hoje. Faz todo sentido. E pelo que eu li, a história de quem descobriu não é tão simples assim, né? Muita gente fala do Hieronymus Fabricius. Isso. Fabricius Aba Aquapendente, lá de Pádua, século XVI. Mas parece que a história não começa bem aí, certo? Exatamente. É aí que fica interessante. A pesquisa histórica mostra que, na verdade, outros anatomistas escreveram estruturas bem parecidas bem antes do Fabricius. Antes? Quem, por exemplo? Bom, teve o Charles Estienne, lá em Paris. Ele publicou em 1545, mas escreveu por volta de 1539. Ele mencionou umas apophyses membranarum. Apophyses membranarum. Que nome? É, tipo umas abinhas de membrana, sabe? Nas veias do fígado. Foi um começo, mas assim, o local exato e a função ainda não estavam claros para ele. Entendi. E na Itália, nessa época, tinha mais gente vendo isso? Tinha Giovanni Battista Canano, em Ferrara.
Ele chegou a demonstrar válvulas na veia ázigos em dissecações públicas. Isso foi relatado por Amatus Lusitanos em 1551. Demonstrações públicas? Mas ele publicou? Aí que tá o problema. Canano nunca publicou nada sobre isso. E para complicar, ele escolheu a veia ázigos, que, bem, ela tem poucas válvulas naturalmente. Isso dificultou para outros confirmarem, sabe? Ah, entendi. Escolha infeliz da veia, talvez. Pode ser. E aí entra uma figura de peso, Andreas Vesalius, o anatomista mais influente da época. Vesalius? O autor do De Humani Corporis Fabrica, famosíssimo? Ele mesmo. Vesalius conversou com Canano, mas não conseguiu confirmar a existência dessas válvulas nas próprias dissecações. E ele negou publicamente que elas existiam. Nossa. E a palavra dele tinha muito peso, imagino. Muito. Basicamente, a opinião dele colocou um freio na pesquisa sobre válvulas por décadas. Foi um bloqueio mesmo. Que coisa. A autoridade científica às vezes atrapalha, né? Acontece. Curiosamente, quase na mesma época, por volta de 1555, um professor do próprio Vesalius, o Jacques Silvius, lá em Paris, descreveu válvulas nas veias dos membros de forma independente. Então tivemos essas descrições iniciais, mas a influência do Vesalius meio que abafou tudo. Até quando? Até 1579. Aí sim, Fabricius, em Pádua, entra em cena, de novo, de forma mais decisiva. O Fabricius que a gente geralmente ouve falar. Esse mesmo. Ele redescobriu, demonstrou publicamente as válvulas, e aí, bem depois, em 1603, ele publicou o famoso De Venarum Ostiolis. Sobre as pequenas portas das veias, né? Isso. Ele deu a primeira descrição detalhada, conseguiu o reconhecimento geral que faltou aos outros, mas tem um mais importante. Qual? Ele ainda não entendeu a função delas. Ele descreveu o quê, mas não o porquê. Como assim? Ele viu as portinhas, mas não sabia para que serviam. Exatamente. É que Fabricius ainda estava muito preso às ideias de Galeno sobre o movimento do sangue. Ah, a teoria antiga. Sangue produzido no fígado e indo para a periferia, né? Isso. Nesse modelo, válvulas que impedissem o sangue de ir para a periferia não faziam muito sentido. Então, Fabricius achou que elas serviam só para diminuir a velocidade do fluxo, sabe? Para moderar a chegada do sangue nos tecidos. Entendi. A teoria dominante limitou a interpretação da observação. Totalmente. E vale dizer que, nessa mesma época, um pouco antes da publicação do Fabricius, Salomon Albert, na Alemanha, publicou os primeiros desenhos detalhados de uma válvula venosa, em 1585. Ele disse ter demonstrado as válvulas em 1579, mesmo ano da demonstração do Fabricius. Então, a descrição anatômica foi se consolidando, mas a função continuava um mistério. Quem desvendou isso? Ah, aí entra a figura-chave para essa parte, William Harvey. Harvey, que foi aluno do Fabricius em Pádua, não foi? Foi. Essa conexão é fundamental. O trabalho do Fabricius sobre a existência e a forma das válvulas inspirou muito Harvey. E o que o Harvey fez de diferente? Quando ele voltou para a Inglaterra, ele conduziu experimentos, assim, brilhantes. Estão descritos na obra dele de 1628, o De Motu Cordis. Sobre o movimento do coração e do sangue. O que ele fez nesses experimentos? Ele usou ligaduras nos braços, por exemplo. Observou o fluxo, usou sondas e demonstrou sem deixar dúvida que as válvulas garantiam que o sangue fluísse em uma única direção. Que direção? Sempre de volta para o coração, nunca o contrário. Ah, então elas não eram só redutores de velocidade. Nenhum. Eram portões unidirecionais. E essa compreensão foi crucial. Harvey calculou, mesmo que de forma estimada, a quantidade de sangue que o coração bombeava. Era muito sangue. E ele percebeu que era impossível o fígado produzir todo aquele sangue continuamente a partir da comida, como dizia Galeno. A única explicação lógica era que o sangue circulava num sistema fechado. E as válvulas eram a prova. Eram a prova anatômica fundamental para a teoria da circulação. Foi a descoberta da função das válvulas que permitiu a Harvey derrubar a teoria galênica, que já durava séculos, e abrir caminho para a medicina moderna. Incrível. Então, a descoberta foi mesmo um processo, né? Não foi uma pessoa só. Exatamente. Foi um esforço colaborativo, ainda que muitas vezes inconsciente. Stien, Cânano, Silvius, eles foram pioneiros.
Fabrícios trouxe o detalhe, o reconhecimento. Albert, as imagens. E Harvey? Harvey conectou tudo, desvendou a função e pintou o quadro maior da circulação. É fascinante ver como o conhecimento avança em etapas, né? Figuras talvez menos conhecidas que preparam o caminho. Sim, é um lembrete importante. Olhar para o passado para entender como chegamos aqui. A ciência é acumulativa. E fica a reflexão, né? Como ideias muito estabelecidas ou figuras de autoridade como Vesalius ou a própria teoria de Galeno, como elas podem às vezes segurar o avanço, mesmo quando a evidência está começando a aparecer. É verdade. Um ponto para a gente pensar. Bom, turma do Pod Trials, muito obrigado por acompanharem a gente nessa análise histórica hoje. Foi ótimo. Foi um prazer. Até a próxima. Na sala de laboratório, luzes acendem, teorias novas descobertas em êxtase, mãos sujas de salvação, mentes brilhantes, conhecimento novo a cada dia, revolução científica mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo de partículas minúsculas a galáxias. Sabedoria cresce a cada instante. Eles não dormem em busca de soluções. Laboratórios abertos até o amanhecer. Acertos e erros, caminhos tortuosos, mas sempre avançando sem medo de tropeçar.